Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade no conteúdo que a gente estava trabalhando sobre aprendizagem supervisionada por regressão linear. Então, quando a gente está trabalhando com aprendizagem supervisionada, a gente tem aprendizagem por classificação e por regressão. E dentro de regressão, a gente já trabalhou, já viu os conceitos básicos, então a gente tem a nota de aula e alguns conteúdos complementares dentro do ambiente virtual. E a gente viu um exemplo básico também, tanto no ECA, e a gente carregou o dataset lá, o Boston Dataset, dentro em Python também. Então a gente vai ver hoje como carregar um arquivo externo. Então, lá no ambiente virtual, tem um arquivo que ele se chama car.csv. Então, se vocês entrarem aí dentro do ambiente, aí vocês vão acessar a pasta lá da última semana nossa, deixa eu só ver qual que é aqui. E aí vocês vão pegar o arquivo que a gente tem lá, que é o car.csv. Esse arquivo, ele é um arquivo que tem alguns atributos sobre carros e tem um preço. Então, ele é um arquivo lá que ele não está estruturado perfeitamente para a gente poder trabalhar com, principalmente em Python, porque em Python, acho que vocês lembram quando a gente começou a trabalhar lá para poder fazer a predição lá, o que era uma fruta ou outra fruta, o que era cerveja, o que era vinho, a gente tinha que fazer aquela codificação de tudo que era textual, a gente fazer essa conversão de textual para um código, para um número. Então a gente vai ver que lá no ECA ele faz isso automático para a gente não precisa preocupar em como fazer isso no ECA. Agora, já em Python, a gente precisa usar o Label Encoder para fazer isso. Isso é muito comum, não só em tarefas de aprendizagem de máquina, como em outros processos que a gente for fazer. Porque sempre quando a gente for trabalhar com qualquer dado textual que eu for carregar dentro de um array ou dentro de qualquer arranjo em Python, a gente precisa fazer isso. Então, se vocês descerem o arquivo que a gente vai utilizar, a gente tem lá semana 8, Machine Learning, regressão linear, e a gente tem esse arquivinho aqui, ó, car.csv. É ele que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então a gente vai ver ali no ECA rapidinho como é simples de trabalhar. E depois a gente vai ver em Python como utilizar o Label Encoder e a gente vai utilizar um algoritmo diferente. Então na aula passada a gente utilizou o algoritmo Linear Regression, que é o que está dentro do Scikit-learn mesmo. E hoje a gente não vai utilizar um algoritmo que está dentro do Scikit, mas utiliza mais o processo de uso dele, a receita de uso é bem parecida, é bem igual. A gente vai utilizar o XGBoost, que é um dos algoritmos de aprendizagem de máquina mais utilizados hoje, seja para classificação quanto para regressão. Então, a gente tem um algoritmo específico para trabalhar com dados de classificação, dados discretos, e tem um outro algoritmo que é que a gente vai utilizar para trabalhar com dados de regressão. E ele acaba funcionando como... Ele é o estado da arte hoje quando você precisa trabalhar com problemas de aprendizagem de máquina. Então, ele é um dos mais utilizados. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam aí é baixar esse arquivinho car.csv para a gente poder trabalhar. Beleza? Então, todo mundo entra no ambiente virtual e baixa o arquivo aí, o car.csv. E a gente vai ver aí no ECA como a gente consegue utilizar um arquivo CSV. Então, é normal, é bem tranquilo. A gente só precisa analisar o arquivo na hora que vocês abrirem aí, ó. Qualquer dataset que a gente for trabalhar, pode ser que tem atributos ali que não faz sentido eu utilizar. Por exemplo, se eu pego um dataset, se tem o ID do banco, isso não faz nenhum sentido. É um dado que eu vou ter que apagar. Nesse caso aqui, eu quero fazer a predição aqui. Então, eu tenho um conjunto de características do carro aqui. Então, eu tenho lá o nome do carro, o ano de venda, o preço, etc. Então, tem uma quantidade de coisas aqui. Então, dependendo, para poder criar um modelo aqui, pode ser que o nome do carro aqui não faz sentido. A marca geral do carro aqui faria mais sentido para você ter um agrupamento maior. Porque aqui o nome aparentemente não faz muito sentido para a gente trabalhar. A gente pode até deixar o nome aqui dentro, dentro do modelo, em Python, por exemplo, e a gente tirar no app. A gente pode rodar com o nome, rodar sem o nome para poder ver qual que é o índice de correlação que o nosso algoritmo consegue chegar para essa base de dados. Então, quando você vai trabalhar com qualquer base de dados, você tem que analisar. E depois também a gente vai aproveitar, eu já vou aproveitar para começar a explicar um trabalhinho que vocês vão fazer sobre essa parte de aprendizagem de máquina. Então,
Cada dupla vai escolher um dataset para poder trabalhar. E uma vez escolhido definido esse dataset, vocês vão escolher um algoritmo de aprendizagem de máquina e explicar qual que é o problema e como vocês estão resolvendo, como vocês estão utilizando ele. Então, beleza. Todo mundo conseguiu pegar o arquivo aí, lá no ambiente virtual? E uma vez que vocês pegaram, vamos lá no ECA. Então, vou aqui no ECA, vou abrir a versão 3.6, porque a minha está dando problema, como eu já falei, as outras versões. Aqui não está por vírgula, está por célula. É que talvez aí no Excel que você abriu, se for o CSV, talvez ele já fez a conversão direta. Mas ele é um arquivo CSV. Fecha ele do Excel, clica com o botão direito e pede para abrir com o Notepad, por exemplo. Aqui, ó. Pede para abrir com o Notepad. Quando você abrir com o Notepad, você vai ver que ele vai estar por vírgula. Ele é um arquivo CSV. É que talvez, depende da versão do Excel, ele entende que o arquivo CSV é normal, que ele é separado por vírgula, cada vírgula corresponde a direcionar para uma coluna. Beleza. Esse é um dataset que eu peguei do Kaggle, se eu não estou enganado. Beleza? Aí vocês baixaram o arquivinho, abriu o ECA e a gente vai lá no ECA só para poder ver como trabalhar com esse arquivo externo. A gente vê o modelo que ele vai gerar. Eu só vou dar um zoom aqui porque essa versão do ECA aqui fica pequena. Beleza? Aí a gente vai lá em Open File. E aí, quando vocês forem trabalhar com o arquivo CSV, o importante é mudar aqui, ó. O formato padrão que ele abre é o ARFF, que é o formato do ECA. Mas se clicar para baixo que ele deixa, ó. Você abriu o CSV. Então, só clicar aqui. Pode abrir o CSV normal. E aí você vai lá onde que está o teu arquivo. Você vai lá na pastinha. Aí você vai pegar o teu arquivinho. Ele já vai abrir o arquivo aqui. Primeiro a gente vai rodar aqui com o carname. Porque aqui a gente tem aqui vários carnames. Aqui a gente consegue ver a contagem aqui, ó. Tem alguns aqui que tem 4, outros 6, 9. Tem muitos que tem 1. Tem outros aqui que tem bastante. Ó. City tem 26. Então depende muito. Aqui ele está só fazendo... Ó. Ele já gera uma codificação automática. Tá vendo? Um número aqui, ó. E essa codificação ele usa para poder fazer todo o mapeamento. O label encoder dele já é. Então, a gente vai ver aqui que tem o ano, ele é numérico. A gente tem alguns outros atributos aqui, ó, por exemplo, fuel type, ele é textual também. Petróleo, diesel e gás natural. O seller type aqui também é um textual, se é individual ou loja. A transmissão está automático manual. E a quantidade de onda numérica. Então, tem alguns atributos aqui que eles são textuais. A gente vai ver que o ECA faz isso automático. Agora já lá em Python, não. A gente tem que fazer o label encoder. Beleza, eu abri. A gente vai rodar aqui para poder ver a correlação com o nome do carro. E depois a gente tira o nome do carro para poder ver qual que vale mais a pena para o meu modelo fazer a predição. Depende, se tiver muitos individuais aqui o nome do carro, ele pode atrapalhar. É igual falar o nome de uma pessoa se ele vai dizer alguma coisa. Mas, como aqui tem alguns agrupados, a gente vai deixar só para ver. Então, a gente vai vir em Classify, Use Train Set, vai escolher aqui, vamos vir em Functions, e vamos selecionar o Linear Regression aqui. Não vamos alterar nada. Então, a gente mandou escolher o Train Set, veio Choose, Functions, Linear Regression. Beleza. Vou dar o Start aqui. Ele vai rodar, ele teve um percentual de correlação aqui de 88%. E aí, na hora de criar o modelo aqui, ele criou um modelo aqui baseado muito no nome do carro. Então, ele criou baseado no car name aqui, ó. Ele criou um modelo bem baseado no car name. Então, aqui, ó, se o car name for alguma coisa. Então, dependendo, quando é o nome de um atributo, por exemplo, talvez não faz muito sentido a gente deixar. Você está vendo que ele está com 88, 0,88 aqui.
A gente pode vir aqui no dataset, a gente não precisa excluir direto no arquivo. Aqui em pré-process mesmo, a gente pode selecionar o car name aqui, ó. Seleciona ele e vai em remove. É a mesma coisa se a gente tivesse um ID, alguma coisa nesse sentido. Então, o ano, qual que foi o preço que comprou ele. Ah, tá, desculpe. Nossa, a gente bugou um negócio aqui bem importante. Volta aqui. Eu vou fechar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó, não. Não, aqui não vai deixar. Eu vou ter que fechar e abrir de novo aqui. Na hora de a gente rodar o Classify aqui, ó, faltou uma coisa importante aqui, ó. O que eu quero predizer não é o dono, é o Seller Price aqui. Por quê? Por padrão, no ECA e na maioria das ferramentas que a gente vai utilizar de aprendizagem de máquina, o nosso target, que é aonde que eu quero chegar, ele é o último atributo, ele seleciona automático. E aí, se eu colocar o Seller Price aqui, que é isso que eu quero prever. Eu não quero prever a quantidade de donos, eu quero prever o preço dele, o preço de venda. Esse present price foi quando comprou. O selling price é o preço de venda que eu quero prever. Então, eu vou só abrir novamente aqui, eu vou abrir o arquivo de novo, car.csv. Só para voltar o carname. Então, eu vou deixar sem excluir o carname. Vou vir em Classify aqui. Tem que mudar aqui, ó, o nosso índice de classe aqui para o selling price, ou seja, quem eu quero prever, ó, então eu tenho que selecionar um atributo que vai ser usado como índice de classe, ou seja, quem que eu quero prever. Qual? Tá dando para ver aqui, Natália? Deixa eu voltar aqui do Zoom. Você tá vendo com o Zoom aqui ou não? É que eu estou usando a ferramenta de Zoom, mas eu não sei se isso passa, vai para vocês. Tá, pera aí, vamos começar de novo então, só para poder voltar aqui. Eu vou fechar, abrir o ECA de novo. Ah, beleza. Eu vou colocar o zoom aqui de novo, então. Eu abri o ECA aqui. Estou começando de novo aqui. Magnify. Aí, eu estou dando o zoom agora aqui. Aí vocês vão vir no Open File e vão abrir o arquivo. Até aí é onde que a gente já estava trabalhando mesmo. Aí a gente tem que selecionar aqui o arquivo CSV. Beleza. E aí a gente vai abrir o nosso arquivo, car.csv. Então aqui tem todos os atributos. O que eu estava falando antes é sobre quando a gente tem o nome de um atributo ou tem algum atributo que eu não quero que ele faça parte do meu processo de classificação. Eu não quero utilizar essa feature para poder chegar no target. Então a gente tem todos os atributos aqui. A gente vai deixar tudo por enquanto. E a gente só tem que atentar, que foi o que eu esqueci na hora que a gente executou anteriormente, que o que a gente quer chegar, o nosso int classe é o selling price. A gente está acostumado, quando a gente pega um modelo pronto, que o int classe está no final, ele está como último aqui. Então, a gente tem que atentar a isso aqui, vai ser o selling price. Então, a gente só abriu e só vai tomar cuidado com isso. Agora, a gente vai vir em Classify, vamos usar o train set mesmo, vamos vir em Choose, vamos escolher Functions aqui, e vai ser Linear Regress. Então, a gente vai escolher o de regressão linear. Aqui que é importante, tá vendo? Ó? A gente tem que selecionar o atributo de classe. Como eu estou falando, vocês vão fazer o trabalho e aí você vai pegar um dataset externo. Então, nem sempre o target teu, o que você quer prever? Eu quero prever o selling price, que é o preço de venda aqui no caso. Então, o que eu quero prever é o que a gente tem que selecionar aqui, certo? Então, só tomar esse cuidado na hora de fazer, na hora de pegar um dataset externo. Na maioria das vezes, o índice de classe, o que você quer prever, ele vai estar no final. Vai ser o último atributo. Mas isso não vai ser uma via de regra. Então, só tomar cuidado com isso. Então, a gente selecionou o selling price aqui, use train set e linear regress. E a gente vai dar um start aqui, ó. Joia. Ah, beleza. Então, a gente deixou tudo aqui.
Tá vendo que ele criou um modelo aqui, ó? Ele criou um modelo muito baseado no nome do carro. Então, alguns nomes de carro aqui. Ficou extenso o meu modelo. Tá? Aí você tem que ver se você vai querer deixar o modelo dessa maneira fixo pelo nome do carro ou só por atributos. Mas ele conseguiu chegar numa correlação de 97%. Então, esse modelo gerado, deixa eu copiar ele aqui, ó. Colocar ele aqui no Notepad, que aí fica melhor para a gente ver. O modelo como que ele gerou aqui? Ficou muito grande aqui, ficou totalmente baseado no nome do carro. Olha aqui, ó, o preço de venda é o quê? É menos alguma coisa, vezes se o se o nome do carro for alguns aqui. Se não, se o carro não for. Ficou muito extenso e ficou até ruim de a gente usar, de implementar, né? Então depende. Chegou num percentual de correlação alto, mas aí você vai querer deixar ele baseado em nome de carro, um tanto de if de nome de carro. Então talvez isso não seja o mais adequado. Então o que a gente pode fazer aqui, ó, para não ficar baseado no nome do carro, por exemplo? A gente pode remover esse nome. Então a gente vai vir aqui em Pre-Process, seleciona o nome do carro e remove ele. Beleza, removemos. Então, vim aqui, já estava aberto o arquivo, se quiser abrir de novo, sem problemas. Aí, agora, a gente tem todos aqueles atributos, continua sendo nosso índice de target, o selling price, que é o preço de venda, mas a gente não tem o nome do carro, e a gente vai ver que o nosso modelo vai ficar bem mais limpo. Então, se a gente voltar em Classify agora, ó, o nosso índice de classe, eu tenho que vir aqui e selecionar selling price, pode usar user train set, o algoritmo de regressão linear normal, e vamos dar um start agora. A gente vai ver que o nosso modelo ficou muito mais limpo, tá vendo? Olha como ficou o modelo. O percentual de correlação diminuiu um pouco, ou seja, ele caiu para 93. Mas ele não ficou aquele negócio gigante igual a gente estava vendo lá, que era baseado num if de nome de carro. Então, se a gente passa a olhar o nosso modelo aqui, ó, o preço de venda é baseado em quê? É o ano, o preço presente, aqui a quantidade de quilômetros rodados, qual que é o tipo, se é diesel, qual que é o tipo de vendedor, se é automático. Então, aqui, o modelo que foi gerado, ele fica muito mais limpo. O percentual de correlação caiu, mas ainda aí a gente vai ver o quanto ele é aceitável ou não. Então, depende muito. Quando a gente vai criar um determinado modelo, a gente tem que tomar cuidado com os atributos que a gente tem, porque pode ser, porque senão o meu modelo ele vai ficar muito viciado. Da forma que estava, deu para a gente ver claramente que o meu modelo ele iria ficar travado no nome do carro, e não em atributos do carro. Então, se coloca um carro lá que o nome dele não existe, ele não iria conseguir fazer a predição correta. Ou por quê? Porque está baseado naqueles ifs, se o nome do carro não tem lá e não consegue fazer. Tá? Se é um carro diferente, que tem atributos parecidos, ele tem que conseguir fazer a predição. Então, fazer a predição baseada em atributos e não em valores fixos. Porque senão ele acaba gerando uma sobreaprendizagem, que a gente chama de overfit, e ele não consegue generalizar o problema. Vocês conseguiram executar e ver isso aqui? O importante lá no ECA, quando a gente pega um dataset desse diferente, a gente tem que selecionar qual que é o índice de classe, porque por padrão ele joga o último da tabela. Conseguiram acompanhar aí? Natália? Deu certo? Quem está acompanhando aí conseguiu enxergar? Então, isso que é importante. A saída nossa é esse modelo. Então, para mim chegar no preço de venda, eu tenho uma equação que ela me leva a esse preço de venda. Existem algumas APIs que a gente consegue, por exemplo, assim como eu falei, no caso do ECA, ele é uma API Java. A gente consegue importar ele em Java e criar uma aplicação de forma normal. Eu vou mostrar de exemplo aqui o código, só para vocês poderem ver o quanto é simples aqui. A gente não vai parar para poder fazer juntos, depois eu posso disponibilizar por questão de tempo. Deixa eu só pegar aqui para poder ver aqui, NetBeans Projects.
SRC, Java. Acho que esse aqui, se eu não estou enganado. Ah, tá. Aqui é só um exemplo. Aqui, no caso, quando a gente quer importar, isso aqui é um código Java. Então, é só você dar um import. Você vai pegar o ponto .jar do ECA e importar lá dentro do NetBeans. Você vai normal, igual você adiciona uma biblioteca, você adiciona um jar. E aí, depois, você consegue dar os imports. Aqui, ó. Java.classifiers, o Java o ECA, né? O import, o ECA classifiers. E aí, você pode importar um algoritmo específico que você queira. Na hora de fazer, aqui, por exemplo, na hora da gente treinar, a gente vai receber um arquivo que a gente quer treinar, um arquivo que a gente quer classificar. Então, a gente consegue fazer a instância aqui. Aqui, o J48 é o algoritmo de árvore de decisão, assim como a gente pode instanciar qualquer algoritmo, por exemplo, aqui o linear regression. E aí a gente vai instanciar ele e depois eu peço para poder classificar as instâncias em um determinado arquivo que eu tenho, que é um arquivo que a gente pode carregar aqui. Estou usando o Buffet Reader aqui para poder receber um arquivo aqui, um RFF ou um CSV para poder classificar. E aqui, com regressão linear, a gente pode instanciar o linear regression normal. E para poder classificar uma instância, aqui, double, CS label. Ah, tá. A gente pode receber uma instância qualquer que a gente queira classificar. Essa instância, ela vai ser composta, ela é um array, e aí ela é composta dos atributos que eu quero classificar. E aqui eu estou dando um sort aqui na saída, depois que ele classificou essa instância. Eu estou dando aqui eu estou setando e depois estou classificando. Mas basicamente o que eu quero mostrar aqui é que, de forma simples, no ECA a gente consegue importar de forma tranquila. E também a gente consegue fazer o treinamento, seja com árvore de decisão, seja com regressão linear ou qualquer um. Então, isso que a gente está vendo dá para importar numa aplicação. Então, a gente está vendo de forma direta. Então, primeiro você vai usar o ECA para poder verificar se o teu modelo que você quer, você consegue chegar numa acurácia determinada que você precisa. E depois você vai trabalhar, você vai adaptar, importar isso dentro de uma aplicação. Beleza, a gente viu no ECA aqui como trabalhar, agora a gente vai ver em Python como pegar esse arquivo que a gente está, esse arquivo car.csv, como a gente importar ele lá em Python, no Colab, no caso que a gente está utilizando. Poderia ser no Anaconda também, em Python, local, sem problema nenhum. E um problema que a gente vai ter aqui, principalmente por estar em Python, é que tem o nome do carro aqui, o nome do carro a gente vai tirar. Mas aí tem aqui o tipo de combustível, que é o fuel aqui, o tipo de combustível que está textual. Então lá, está petróleo e diesel. A gente poderia vir aqui dar um find replace, o tipo de vendedor e o tipo de transmissão. Uma das formas que a gente poderia fazer é o quê? A gente vir aqui, ó, pegar e dar um localizar substituir. Tudo que for petróleo, substitui por 1. Tudo que for diesel, substitui por 2. A gente fazer isso na mão, para fazer o nosso treinamento. Só que se a gente tiver muitas classes, isso dá trabalho. E aí, lá em Python, a gente tem lá uma biblioteca lá, dentro do próprio Scikit, que se chama Label Encoder. E aí eu falo qual coluna que eu quero codificar. E aí a gente consegue enxergar de forma bem direta isso. Então vamos lá no Colab para a gente poder fazer isso junto, que isso é útil para várias outras aplicações. Então, você vai fazer um processamento de qualquer coisa em Python, na maioria das vezes você não vai conseguir fazer com valores textuais. Por que no ECA dá certo? Porque ele faz esse mapeamento automático para a gente. Aqui em Python não existe esse mapeamento automático. A gente tem que fazer esse mapeamento e para depois rodar a nossa aplicação. Beleza? Abrir o Colab aí. A gente vai criar um novo notebook e a gente vai importar esse arquivinho CSV aí que eu passei para vocês. Vou dar um nome para ele aqui. Vou chamar ele de XGBoost, que é o algoritmo que a gente vai utilizar. Car Price. E aí, Car Price CSV. Aula SI.
Dá para ficar bem sugestivo. Então, a gente vai utilizar o algoritmo de XGBoost com o dataset de CarPrice, que a gente vai importar por CSV. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é puxar esse arquivo em CSV. A gente vai vir aqui no símbolo da pastinha do lado e a gente vai importar o nosso arquivo aqui. Ele está conectando aqui com o runtime do arquivo e a gente vai fazer um upload aqui, né? Vou lá e vou selecionar o meu arquivo, car.csv. Aí, ó, meu arquivo já está aqui. Certo? Conseguiram importar ele? Beleza. Aí eu posso fechar aqui e agora a gente vai importar. Então, a gente vai importar o XGBoost, import XGBoost, que é a biblioteca, e aí eu vou chamar ele só de XG, né? Senão vai ficar grande. E a gente vai importar também o Pandas, ASPD, que ele já faz. O Pandas, ele é uma biblioteca aqui que permite a gente manipular dados, seja arrays, datasets, importar um CSV com uma linha, olhar os campos, fazer manipulação de tudo quanto é coisa. Em data science, e a parte de visualização também, ele é muito utilizado. Então, a gente importou o que a gente precisa aí. E aí, a gente vai importar do scikit-learn a parte do label encoder, que é o que vai permitir fazer o mapeamento das colunas que são strings para numéricos. Então, ela faz isso automático. A gente vai importar aí from sklearn preprocessing. Você digitar ele já vai completando, você vai usando. A gente vai importar o label encoder. Label encoder, isso aqui é maiúsculo, isso. Importante, como ele é sensitivo, né? Se você começar a digitar o label minúsculo, ele não aparece. Então, a gente está importando aqui o XGBoost, que esse aqui vai ser o algoritmo de aprendizagem. Então, se a gente não vai usar o scikit-learn para os algoritmos do scikit-learn, não, nesse caso não. A gente não vai utilizar o de regressão linear. A gente pode até colocar ele depois para poder fazer comparação, mas não agora. O Pandas é para manipulação do CSV e do dataset para outras coisas. Basicamente, a gente vai usar ele aqui para importar o CSV. E o label encoder aí é para o mapeamento. String valor das colunas textuais. Então, essas colunas textuais que a gente tem, a gente vai utilizar ele aí. E aí, agora, a gente já pode importar, né? Então, os dados que a gente vai ter, eles vão vindo aonde? Eles vão vindo do Pandas aí. Então, vai o pd.read.csv. Read. Eu coloquei pd mesmo. Read.csv. E a gente vai importar o nosso arquivo aí. Que, no caso, o nosso arquivo é o car.csv. Se você quiser dar um Ctrl Enter aí, só para ver se ele vai dar certo. Se ele não deu erro, deu certo. Se a gente dá um dados.read aí, ó, ele vai mostrar o cabeçalho aqui, ó, se ele conseguiu carregar. Aí, ó, conseguiu bonitinho. Então, aqui, ó, se ele rodou aqui, ele conseguiu importar as bibliotecas que a gente precisa. E aqui a gente já conseguiu importar o nosso arquivo. Então, o Pandas ele é muito importante a gente ler um arquivo CSV. Em Java, por exemplo, a gente não consegue ler assim com uma linha, né? Para a gente ler um arquivo CSV, você precisa ler uma linha, aí você tem que dar um split por vírgula, esse split você joga para um vetor, aí cada posição do vetor se atribui numa variável. Não é tão simples. Aqui, no caso, a gente consegue acessar, por exemplo, qualquer um. Se eu colocar aqui, ó, em vez de mostrar o vídeo, dados.car. Acho que na posição. Isso mesmo. Ó.
dados carname. Se eu colocar dados carname aqui, ó, eu já consigo ver todo mundo. Então, ele já pega automático e você consegue acessar qualquer uma dessas colunas de forma bem direta. Ah, e outra coisa importante a gente vai ter que ver aqui é que vai ser o motivo do nosso mapeamento, é os tipos, né? Então, a gente consegue ver os data types. Os dtypes aqui, ó. Se eu colocar dados.dtype, eu consigo ver ó, que o carname é um objeto. Então, no caso que ele é um valor textual. Tudo que é object aqui é o que ele não entendeu como número. One é número, selling price é número, present type é número, quilômetro é número. Então, como o nome a gente vai remover do nosso modelo, a gente vai ter que usar aqui esses aqui, né? O fuel type, seller type e o transmission aqui, a gente vai ter que fazer o mapeamento deles antes de continuar. Então, a gente vai ter que fazer esse mapeamento. Por quê? A gente vai criar colunas aqui do fuel type aqui, só que ao invés de valores textuais, com códigos. E isso aí vai ser bem importante para a gente da gente criar o nosso modelo. Conseguiram rodar aqui? Vou dar o Shift Enter aqui. Eu vou deixar comentado que a gente não precisa ficar sujando a tela aqui. Conseguiram importar o arquivo CSV? Deu erro? Você conseguiu colocar ele aqui? Aqui na hora de fazer o upload? Mais alguém tentou e deu erro? Aqui, Nath, eu tinha subido ele também lá no meu Git. Quer ver? Deixa eu mandar uma forma aqui para você poder fazer ele aqui, ó. E aí você não precisa importar ele. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Aí, ó. Aí, em vez de ter só essa linha de dados aí, cola essas duas linhas que eu mandei. Esse é o mesmo arquivo, só que eu coloquei ele no Git também, para caso alguém tivesse algum problema justamente com carregar. Rodou? Beleza. E aí, para você poder ver, você dá um dados.head aqui, pra você poder ver o cabeçalho dele. Só para você poder ver se os dados estão aí bonitinhos. Joia? Beleza. E agora a gente vai fazer o nosso label encoder aí. Então, a gente vai fazer... joia. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma variável aí, codificar, que ela vai ser responsável por codificar ou mapear. Vou falar para mapear, não vai codificar. Mapear. Então, essa mapear, ela vai receber a nosso label encoder aqui. O label encoder, ele é a classe aí que é responsável por fazer a codificação. Eu passo uma coluna e ela codifica para a gente. Então, lá dentro do nossos dados, que é dados é a nossa tabela, né? Dados é a tabela que recebeu o CSV. E aí eu vou criar uma nova coluna. Aí eu tenho carname. Carname a gente nem vai pegar, que a gente vai tirar, né? A gente vai ter o fuel type, só que aí a gente vai criar um fuel type map. Ele vai ser uma piada. Da onde que vai ser esse fuel type map? Se a gente fizer só isso, ele já vai criar uma nova coluna. Ele vai ser o retorno do nosso mapear. Fit. Deixa eu ver se ele vai dar o fit transform. Não colocou aqui não. Fit transform. Dados. E a gente vai transformar o dados no fuel type. Então, quando a gente faz isso aqui, ó. Ele deu. Quando a gente faz isso aqui, eu estou criando uma nova coluna fuel type map, que ele está fazendo a transformação, ele está fazendo o mapeamento do fuel type. O que ele vai fazer em suma? Tudo que, por exemplo, for petróleo, ele vai converter para 1. Tudo que for diesel, ele vai converter para 2. Tudo que for GNV, ele vai converter para 3. Vou dar só um Ctrl N para ver se não tem nenhum erro aqui. Não, acho que deu certo. Quer ver, ó? A gente tem que fazer para os outros também, mas só para a gente poder ver isso aqui funcional, se eu colocar aqui, ó, dados.head aqui de novo, opa, se eu fazer o dados.head de novo, a gente vai ver que é para ter uma coluna lá no final, ó, tá vendo?
Fuel Type Map. E aí, o que a gente vai enxergar aqui, ó? Que o Fuel Type aqui, ó, onde que é petróleo, ele colocou 2, ó. Onde que é diesel, colocou 1. Petróleo colocou 2, petróleo colocou 2, diesel colocou 1. Então, ele faz esse mapeamento automático. Aí, na hora de a gente fazer o treinamento, a gente vai fazer o treinamento com esse Fuel Type Map. E não com esse Fuel Type. Eu vou tirar isso aqui para fazer dos outros. Beleza? E a gente vai ter isso aí do... Aí agora eu vou copiar e colar que a gente vai ter o Seller e o Transmission também. Então aqui a gente vai ter o Fuel Type e vai ter o... Opa, eu queria que ele mostrasse para mim. Ah, isso. Agora a gente tem o Seller Type, que é o tipo de vendedor. E aí eu vou mapear Seller Type Map. Que a gente vai deixar o original. A gente só vai tirar ele lá. E aqui vai ser do Seller Type. Opa, para. Seller Type. E aqui a gente vai fazer do último lá. O último atributo textual que a gente tem é a transmissão. Transmission. Aí eu vou chamar de Transmission Map. E aqui... Eu estou apagando, na hora que eu abro aqui, ele faz tudo de novo. Transmission. Vou copiar e vou colar isso aqui, ó. Só para poder facilitar a vida, se alguém não estiver conseguindo acompanhar. Então, isso aqui, o que a gente está fazendo? A gente está criando novas colunas, realizando o mapeamento. Então, se eu quiser, por exemplo, ver dados, eu quero ver duas colunas aqui, por exemplo. Eu quero ver a transmission. Deixa eu ver assim. Acho que ele deixa. Não, não deixa eu ver assim. Então, acho que eu tenho que ter mais um brackets aqui. Ah, tá, isso mesmo. Eu quero ver duas colunas. Se eu pedir para ver aqui, ó, aí, ó, eu consigo ver a transmissão e o mapeamento aqui, ó. Eu vou colar aqui, se vocês quiserem ver. Que isso aqui que a gente fez. Então, a gente consegue ver aqui que é onde que é manual e colocou um. Mas não tem as outras aqui para a gente poder conseguir ver. Vamos ver o outro aqui. Mas foi aquele que a gente viu. Deixa eu ver o Seller. Seller Type. Deixa eu ver se isso aqui dá pra gente ver o mapeamento. Todos estão mostrando só um tipo aqui. O que ele faz aqui? Ele vai mapear uma string, um valor textual para um valor numérico. E na hora de fazer o treinamento, o que a gente vai utilizar vai ser esse valor numérico. Porque a gente já viu que os algoritmos de machine learning ou de data science em Python, a gente não consegue trabalhar com eles em valores textuais. Eles têm que ter esse mapeamento. Então, o que a gente fez aqui anteriormente, ó, foi fazer esse mapeamento. Então, uma vez com esses mapeamentos prontos, que a gente já tem ele pronto aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai definir quais colunas que a gente vai utilizar. Então, a gente vai ver que todos esses valores textuais, a gente vai remover eles. Então, a gente vai criar aqui um array aqui, remover, que a gente vai definir que a gente vai remover alguns campos aqui. A gente vai remover o fuel type, a gente vai remover o seller type, e a gente vai remover transmission. E a gente vai remover o nome também, porque o nome não faz sentido para a gente. A gente nem mapeou, mas eu não quero o nome aqui. Acho que é car name, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o que é. Dados. Car name mesmo. Então, a gente vai remover essas colunas aqui. Da onde que eu vou remover? Eu não vou remover dos dados. Vou fazer com que... Lembra lá quando a gente vai fazer o treinamento? Tem dois seller type.
Ah, é verdade. Outro seller. Ah, é o transmission. Eu errei aqui. Que é o transmission. Transmission, ó. Transmission mapa recebeu transmission. Fuel type, seller type, transmissions e os seus mapeamentos. É, tá certo. Então, fuel type, seller type e transmission. Que é isso aqui. Valeu. E o carname, que a gente não vai querer o carname. Então, quando a gente vai fazer o processo de treinamento, a gente vai ter lá os X são as nossas features e o Y vai ser aonde que a gente quer chegar, que é o nosso target. Então, o nosso X vai ser o quê? Vai ser tudo que tem lá naquela tabela de dados nossa, menos a remoção, que é o drop. Drop é para a gente poder remover. Menos o drop de tudo que a gente quer remover ali. E aqui é legal, aqui, ó. Aqui eu estou falando aqui que aí eu tenho que passar qual que é o axis aqui, o eixo. O 0, se eu quero um índice, que é um registro, ou 1 se eu quero uma coluna. Então, eu quero remover colunas, né? Então, eu não estou passando índice, eu estou passando colunas. Então, eu tenho que passar aqui, ó, axis igual a 1. Então, removendo as colunas do array remover. Então, a gente vai remover todas as colunas, flow type, seller type. Se eu pedir para ver o X vai ter tudo que tinha nos dados, menos essas colunas. Ah, mas isso aqui não é importante? Mas agora a gente mapeou ele. Se a gente pedir para ver o X aqui, ó, olha o que, aqui, ó, eu só pedi para ver o X, ó. X tem o ano, seller price, present price, quilômetros, quantidade de dons. Aí, ó, fuel type, map. Seller type, map. E, cadê? E o transmission map. E também não tem o carname. Então, o que, que o X tem? Ele tem tudo que tinha em dados, a gente deu um drop em tudo isso que a gente pediu para remover. E o nosso Y vai ser o quê? Ah, tá, desculpe, faltou a gente tirar também o selling price. O selling price é o que a gente quer prever. Então, eu tenho que tirar o selling price aqui também, ó. Vírgula, selling price. O selling price é o meu preditor. Então, aqui eu vou remover tudo que eu não quero. Então, eu vou dar o drop no selling price, porque imagina, eu quero falar para o algoritmo predizer o preço e eu já passo o preço para ele como atributo. Não faz o menor sentido. Agora, aqui, o Y que vai ser o nosso selling price, que é o preço de venda. Então, selling price. Então, estou definindo target. Então, o Y é o target, a gente está removendo as colunas desse array aqui. Mais uma vez, se eu pedir para ver o X, ó, agora eu tenho tudo, o ano, presente, ó. O present price foi o preço de compra, o selling price é o preço de venda, que é o que eu quero prever, né? Então, a gente está definindo aqui qual que é o nosso target. Se eu pedir para ver o Y, olha lá, o Y ele só tem o selling price, que é o preço de venda. Então, a gente definiu, o X são todos os atributos que eu quero utilizar para treinar. E o Y é o nosso target. Aí eu vou colocar isso aqui também, só para facilitar a vida aí. Se alguém não conseguiu acompanhar aqui. Beleza? Aí a gente já definiu o quê? Quais são os nossos atributos, ou as nossas features, e eu já defini qual que é o nosso target. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o nosso treinamento. Então, no caso aqui, para a gente poder fazer o treinamento, a gente vai fazer o nosso split dos dados, né? A gente vai separar uma parte para poder treinar e uma parte para poder testar. Então, o que for para teste, a gente nem vai apresentar no treinamento, que é o que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente vai fazer o split aqui. Aí a gente usa o sklearn, que é o train test split, vai ter xtrain, xtest, xtrain, xtest. E a gente está gerando aqui um test size 0,2. Random state, se não quiser, não precisa. Então, aqui a gente está fazendo um split dos dados. E aí você pode rodar aí. E aí, quando a gente tem o nosso xtrain e xtest aí, então, toda essa massa que a gente tinha lá, se eu pedir para ver o tamanho lá do X, por exemplo, ó, o X ele tinha 301 registros. O que o X-treino tem? O X-treino tem 240, que corresponde a 80%, já que a gente definiu o test size de 0,2 aqui. E a mesma coisa. Então, dentro daquilo que a gente fez lá, a gente separou uma parte para treinar, uma parte para testar. Onde o X são os nossos atributos, os nossos features, e o Y é o nosso target, que é onde que a gente quer chegar.
E agora a gente vai importar. A gente vai fazer o treinamento daquela mesma maneira que a gente já estava acostumado a fazer antes. Então, a gente vai criar o nosso classificador aqui. CLF é igual ao XG, que é o que a gente importou lá, que é o XBust. Ponto, aí eu vou definir o algoritmo aqui. E aí a gente tem o XG Classifier, que é para poder trabalhar com classificação, e o XG aqui, XGB Regressor. Como a gente está trabalhando com dados de regressão linear, vou usar o XG Regressor. Então, eu vou definir ele. Abre e fecha aqui. Até ele fala aqui de alguns parâmetros aqui. Tem o Objective aqui, ó. Cadê? Objective. Esse Objective aqui, ele define qual que é a regra de aprendizagem que ele vai utilizar. No caso aqui, ele estava dando um warning, porque o padrão aqui que ele estava sendo utilizado falou que ele já tinha parado de ser utilizado como padrão. E aí pedia para passar. Mas vamos rodar da forma que está aqui, só para poder entender, só para ver se vai dar certo. Então, a gente vai usar o CLF e a gente vai realmente rodar. CLF é igual a clf.fit. Então, é igualzinho. Você define o algoritmo. E aqui a gente vai treinar. Aí eu vou treinar, eu vou passar o quê? Vou passar o meu X de treino e o meu Y de treino. X de treino e o meu Y de treino. Então, eu vou treinar utilizando os dados. E depois que a gente treinou aí, eu posso pedir para ele fazer os nossos preditos, né? Então, os nossos preditos vai ser o CLF.predict, o mesmo modelo. Opa, predict. E a gente vai predizer o nosso X de teste. E aí, o que a gente vai comparar? A gente vai comparar esses preditos com o que a gente tem o real. O real é quem? É o nosso Y de teste. E aqui, como é uma tabela, eu tenho que usar o ponto values dele. Ponto values. Então, aqui, ó, pegando os dados, os valores reais. E aqui a gente está a partir do modelo de treinamento. Então, primeiro a gente define o algoritmo, a gente treina. Depois eu estou fazendo a predição e depois eu vou fazer essa comparação aqui. Se a gente rodar aqui, por enquanto, a gente não vai ver nada, né? Vou rodar aqui. Opa. Ah, tá. Esse warning que ele deu aqui, como eu falei, ó, é que ele está falando que a função objetiva aqui de regressão linear, ela está depreciada em favor do quadrado do erro, que é a função padrão. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar essa função aqui que ele está falando aqui, ó, a função objetiva dele, isso aqui é só para ele parar de reclamar. Objective igual, opa, deixa eu copiar aqui. Vai ser igual a essa aqui. Das vezes objetivo. Ah, isso, beleza. Então, a gente está definindo a função objetiva aqui. Agora, eu acho que não vai dar mais erro. Não, era um warning só, né? O warning não tem muito problema em si para funcionar. Então, estou colocando essa parte do código aqui também. Então, a gente está definindo o algoritmo e agora a gente pode ver o score antes disso, né? Então, a gente pode ver os scores aqui. O score é a acurácia dele. Então, a gente pode ver o score lá da massa de treinamento, o X de treino com o Y de treino, para ver o quanto o meu modelo conseguiu se alinhar. E a gente pode ver o score do X de teste com o Y de teste também, para poder ver o quanto o meu modelo conseguiu alinhar corretamente. Tá. Desculpe, aqui é o CLF só. Olha lá, e a gente consegue... O modelo, ele conseguiu... Lembra que regressão linear é aquela reta lá. Então, diante da massa de dados, como que o modelo conseguiu traçar uma reta? No caso aqui, ele não traça muito uma reta, não. O que ele faz aqui, ele vai tentar alinhar, ele consegue fazer até o que a gente chama lá, que é o gradiente descente, fazer curvas ali para que ele consiga adaptar melhor
a massa de dados. Então, ele consegue um score muito alto. Com a massa de treinamento, ele conseguiu traçar uma reta ali, conseguiu fazer o mapeamento dos dados com uma acurácia aí de 99% e para o teste de 96%. Como que eu consigo enxergar isso aqui? Ó? A gente pode dar um print nos preditos aí numa determinada posição, se a gente quiser. Ó. Se eu quiser dar um print aqui, ó, nos preditos, na posição do 0 a 10, por exemplo. Opa, deixa eu colocar só um print aqui que fica melhor. Preditos. Então, eu vou ver as 10 primeiras posições que ele fez a predição lá. Print real. E também vou ver aqui de... Opa. Vou ver o real também de 0 a 10. Então, eu estou vendo lá na massa nossa, lá, ó, o que ele predizeu e o que é real, para poder ver o quanto que ele está chegando próximo aqui. Alguns valores vai chegar próximo. Aqui está 0,50, o real é 0,35. O outro ele prediziu 10,49. Cadê o segundo valor aqui? Ó, o segundo valor é 10,11. O terceiro valor ele prediziu 4,75, o real é 4,95. O outro valor ele prediziu 0,29, 0,15. O outro ele fez a predição de 8, é 6. Então, alguns valores ele vai chegar bem perto. Dessa forma, é muito legal de ver. Lá dentro do Pandas tem como a gente criar uma tabelinha, que aí a gente pega uma quantidade de valores. E aí fica bem mais fácil a gente conseguir enxergar essa diferença aqui, ó. No Pandas aqui, ó, é o real e os nossos preditos. Esse PD que é o data frame. E aí a gente consegue ver em forma de tabela. Deixa eu colocar aqui também, para vocês poderem fazer aí. No caso aqui, eu estou criando um data frame com pandas aqui, e aí eu estou criando um real nas posições de 0 a 20 e os preditos nas posições de 0 a 20. O que a gente consegue ver lá? O que é real, o que é predito lado a lado. Então, o real é 10,11, ele fez a predição de 10,49. O real é 4,95 de 4,75. O real é 9, ele prediziu 8. O real é 7,50, ele prediziu 7,2. O real é 6,15, ele prediziu 5,3. Então, lógico, o modelo ele não vai acertar sempre, ele não vai ficar, porque ele tenta traçar uma reta ali da maneira que melhor interprete os dados. No caso do XGBoost, ele não usa bem essa reta baseado em uma regressão linear simples ali. Ele é um modelo bem mais elaborado. Mas ele consegue uma acurácia aí considerada muito boa aí. Se a gente olhar os dados, o que é real e o que ele prediz, se a gente falar para que, passando um conjunto de atributos, ele consiga chegar num classificador, ele consegue chegar em algo bem interessante. E a gente nem passou o nome do carro aí, né? Ah, e se eu quisesse usar esse modelo aqui dentro de uma aplicação? No caso, a gente está vendo que a gente tem alguns atributos aqui, né? Então, dentro desses atributos que a gente tem, cadê? Deixa eu dar um print no X aqui. Dentro desses atributos, a gente tem que é o ano, present price, a gente ia dar um input, fazer a leitura dele. Isso você podia fazer tanto em modo textual aqui em Python, quanto em modo gráfico, usando qualquer tipo de API. E depois que você faz esses inputs aqui, é só você rodar dentro do modelo. É só você dar o predict dentro dessa array. E existem algumas APIs para notebook de Python, que aí você consegue gerar web apps a partir desses notebooks. E aí, logicamente, você vai ter que fazer uma interface só para poder receber o arquivo e dar o output. Mas existem aí algumas APIs para poder fazer isso, trabalhar com web apps. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui, a gente conseguiu ver como fazer esse label encoder, ou seja, eu peguei um dataset que ele possui alguns valores textuais que a gente não consegue trabalhar de forma normal em Python, de forma nativa. A gente fez um encoder deles e utilizou uma biblioteca diferente, que ela tem uma acurácia muito boa, que é o XGBoost, que é recomendado utilizar para vários problemas aí que vocês tiverem. O XGBoost consegue trabalhar tanto com dados de regressão linear quanto com dados de classificação. A gente viu lá que a gente consegue, na hora de definir aqui o algoritmo,
definir para um algoritmo de classificação e definir para um algoritmo de regressão. Conseguiram executar aí? Alguma dúvida? Pessoal, depois eu vou explicar melhor o trabalho, mas na próxima aula eu explico. Mas só para começar, para quem quiser começar a pesquisar, a gente vai fazer um trabalhinho prático de Machine Learning. A gente tem 2 trabalhinhos para fazer até o final do semestre. Um aqui de Machine Learning e outro que a gente vai trabalhar com redes neurais. Então, a ideia aqui é, em dupla, escolher um problema, um dataset qualquer, só não vale usar dataset que a gente já usou para o mesmo problema. E aí, definir se você vai trabalhar com problema de classificação, de regressão, e a gente vai começar a ver na próxima aula clustering. Então, é definir um problema, e a partir desse problema você vai explicar qual que é o problema. Ah, eu vou usar, eu tenho esse problema, vou usar um algoritmo desse por isso. E aí você vai definir qual algoritmo, você vai explicar só a lógica superficial dele, como que ele funciona, não precisa detalhar. E depois, e aí você vai treinar o modelo, pode ser no ECA, pode ser em Python. O objetivo é que você tente nos dois. Se não conseguir nos dois, você tem que fazer pelo menos em um, ou no ECA ou no Python, mas o objetivo é que você faça nos dois. Você resolva o mesmo problema, tanto no ECA como no Python, e vai explicar isso. E depois, aí, a entrega vai ser por uma videoaula, por uma apresentaçãozinha. A dupla grava uma apresentaçãozinha curta aí, de no máximo 10 minutos, explicando qual que era o dataset, qual que era o problema, como que você resolveu ele no Python, como que você resolveu no ECA, e vai gerar os arquivos que foram utilizados. Aqui eu vou colocar lá também alguns links de locais que tem datasets. No Kaggle é a maior plataforma que a gente tem de Machine Learning hoje, então é legal explorar lá. Tem alguns datasets que estão recomendados aqui. Tem um de Pokémon, que é legal, tem um de classificação, tem um de análise de crédito, tem esse de avaliação de preço de carro, que aí você pode pegar esse ou outro diferente, mas utilizar para outro tipo de problema. Isso aqui é só para vocês poderem dando uma adiantada, e no começo da próxima aula, aí eu ver se alguém já definiu qual que é o tema e qual que é a dupla que vai trabalhar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?